RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para as notícias aqui na sua Rádio Cabo Verde, neste dia 12 de junho de 2024. Homem de 64 anos de idade perde a vida na mina de Majorra, situada a poucos metros da entrada da localidade de Chambon, no município de Tarrafal de Santiago. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde considera empresários e investidores fundamentais no desenvolvimento de Cabo Verde e os desafia a olharem para os desafios como oportunidades. A disponibilidade de água, tanto para o consumo como para a agricultura, dominou as atenções dos deputados na sessão de perguntas ao Governo no Parlamento. Vamos ao desenvolvimento. O Cabo Verde Investment Forum, que este ano decorre no Sal, trouxe a Cabo Verde líderes empresariais e investidores interessados em impulsionar o crescimento económico de Cabo Verde, com foco estratégico nos setores do turismo, economia azul, a economia digital e também a economia verde. A abertura foi feita pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Após a abertura do Cabo Verde Investment Forum, o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, apresentou o tema Potencializando o Investimento Estratégico para Cabo Verde. Olavo Correia considera que os empresários e investidores são fundamentais e devem ser acarinhados e desafia os mesmos a olharem para os desafios como oportunidades. Vítor Sousa. Olavo Correia considera Cabo Verde como um país de oportunidades e desafios a vencer. E durante a sua comunicação aproveitou para partilhar alguns desses desafios com os quais Cabo Verde está confrontado, bem como as estratégias para os vencer. E uma delas é encarar os desafios como oportunidades. Olhar para cada desafio como uma forma de nós encontrarmos uma solução para o nosso país, para o nosso continente e para o mundo. Nós temos uma visão para o nosso futuro e para o nosso país. E esta visão de futuro, ela só pode ser nossa. A liderança para um futuro melhor só pode ser assumida por nós, cabo-verdianos, e por nós, africanos. Ela não pode vir de Roma, não pode vir do exterior, nem pode vir dos nossos belíssimos parceiros aqui presentes, como o Banco Mundial, o Banco Africano, a União Europeia, os Estados Unidos, outros parceiros bilaterais e multilaterais que trabalham com Cabo Verde e com os mais países africanos. Olavo Correia considera que todos os investidores, tanto os pequenos, médios ou grandes em Cabo Verde ou na diáspora, ou mesmo internacionais, são uma peça-chave para o desenvolvimento que se pretende para a nação cabo-verdiana e, por isso, devem ser acarinhados. Todos aqueles que lutam por Cabo Verde, que investem em Cabo Verde, que compram riscos em Cabo Verde, que sofrem com Cabo Verde e que colocam a sua vida à expressão de Cabo Verde, são tão cabo-verdianos como qualquer um de nós que nascemos nesta nação e nestas ilhas, que estão comprometidos com Cabo Verde, amam Cabo Verde, gostam de Cabo Verde, investem em Cabo Verde, poderiam estar em qualquer outra geografia à escala mundial, mas estão em Cabo Verde é porque amam Cabo Verde. E se assim for, e como assim é, vocês todos merecem uma salva de palmas e a nossa mais distinta consideração. Todos os empresários, gestores que estão aqui, nacionais, estrangeiros e da diáspora. Todos vós, uma salva de palmas pelo vosso trabalho por Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial quer ainda ver duplicar o potencial de crescimento a longo prazo, mudar o perfil energético do país, melhorar os transportes aéreos e marítimos, tecnologias digitais, portos e aeroportos, água e saneamento, investir no capital humano com base em 5 critérios: urgência, escala, velocidade, impacto e inclusão. E perguntas ao Ministro da Agricultura, Gilberto Silva, marcaram o segundo período dos trabalhos desta tarde no Parlamento. A questão da disponibilidade de água, tanto para o consumo como para a agricultura, dominou as atenções, neste caso, as perguntas apresentadas pelos deputados. O nosso colega Eugênio Teixeira acompanhou os trabalhos desta tarde e traz aqui mais detalhes.
Quando se fala da agricultura, a água entra logo como principal fator, pelo que muitos deputados indagaram o titular da pasta da Agricultura e do Ambiente sobre o precioso líquido, quer no capítulo do abastecimento às populações, como para os trabalhos agrícolas. Rosa Rocha, deputada eleita pelo PCV no Círculo de Santo Antão. Fazendo janela, Sr. Ministro, o caudal dessa galeria reduziu para o mínimo. Segundo os agricultores, agora só serve para abastecimento de água para o consumo doméstico. A agricultura praticamente está no limite. Já lá vão 8 anos, Sr. Ministro, é muito tempo. Que o senhor poderia já ter resolvido esse problema querendo, porque 8 anos é muito tempo para as comunidades ficarem aguardando. Senhora deputada, os dados que nós temos dos técnicos, o sistema ficou danificado. Se for lá, há de ver que a infraestrutura subterrânea está e os pedaços de betão estão lá sim, mas tem que ser recuperado para além do sistema de bombagem. Isto por um lado. Em relação à galeria, a senhora pergunta intervenções. Nós fizemos intervenção. Não se esqueça, senhora deputada, que nós gastamos literalmente só para refazer os estragos acumulados em Santo Antão e aqueles que foram provocados pelas cheias de 2016, 321 mil contos em obra. É evidente que nós temos que continuar a fazer as obras. Nós temos planos, temos projetos em curso. A operacionalização do projeto de salinização de água para a rega na bacia da Nossa Senhora da Luz, investimentos para a disponibilização da água na zona de Vale de Selada, da bacia hidrográfica de São João Batista, mobilização de água em São Nicolau, do perímetro de Colonato no Tarrafal Santiago e obras de extensão da rede de abastecimento de água foram ainda colocadas pelos deputados de vários círculos do país, com José Eduardo Moreno a perguntar sobre o projeto que visa melhorar o abastecimento em alguns concelhos de Santiago Norte. Para perguntar ao Sr. Ministro em que fase se encontram os projetos de investimento nas redes de distribuição de água nos municípios de Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos. Qual a previsão mais provável para a finalização deste projeto que a população tem esperado ansiosamente? O projeto já se encontra pronto praticamente para inaugurar. Eu mesmo pude visitar o projeto há bem pouco tempo. Estamos a falar da ligação domiciliar de cerca de 1000 famílias, o que vai efetivamente ter um impacto muito grande, enfim, no acesso à água. O ministro falou ainda de projetos que estão em curso visando aumentar a capacidade de água noutras regiões do país, mas disse haver certos casos relacionados não com a falta de água, mas sim com problemas de gestão e falta de colaboração dos próprios utentes, neste caso de agricultores. A deputada da UCID, Zilda Oliveira, colocou preocupações no domínio do ambiente. Senhor Ministro, face às alterações climáticas sentidas por todo o globo e a que Cabo Verde não é isento, nós perguntamos para quando uma decisão definitiva e adequada para a saída do impasse relativamente à lixeira de São Vicente. Dizer que o Governo, de facto, está bastante empenhado no sentido da eliminação das lixeiras, passando para uma etapa de aterros melhorados e depois construção de aterros sanitários com centros de triagem. Esta é a política do Governo, é a estratégia do Governo, que não inclui incineradoras, a não ser incineradoras hospitalares, e em São Vicente, portanto, há um contrato celebrado com a Câmara Municipal de São Vicente no sentido de se transformar aquela lixeira num aterro melhorado antes de virmos a construir um aterro de raiz, um aterro sanitário que ainda vai necessitar de estudos e depois de mobilização de recursos junto dos nossos parceiros internacionais. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, esteve no Parlamento a responder às perguntas dos deputados. Os trabalhos prosseguem esta quinta-feira, primeiro com uma sessão especial no período da manhã, com a presença do Presidente da Assembleia Nacional da Costa do Marfim, para no período da tarde ser retomada a agenda da primeira sessão plenária do mês de junho. E a Ilha de Santo Antão acolheu nesta quarta-feira o ato central do Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil. Ato presidido pela Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, que avançou que o Governo está a trabalhar num plano de ação no sentido de combater o trabalho infantil em Cabo Verde. A reportagem com a Relícia Rodrigues.
O Centro Agrícola de Afonso Martinho, no Concelho da Ribeira Grande, foi palco do ato central do Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil, promovido pelo ICA e parceiros. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, Zaida Freitas, explica o porquê da escolha de Santo Antão para realizar o evento. Relativamente à decisão deste ato central aqui em Santo Antão, queria começar por dizer que tem a ver com o fato de que, e não só o estudo do INE realizado recentemente e que foi apresentado em fevereiro deste ano, levanta algumas preocupações, sobretudo em relação, portanto, às zonas rurais. Portanto, e isto está mesmo cientificamente provado a nível mundial, que há uma predisposição maior para, nos ambientes, portanto, rurais, as crianças serem mais afetadas por esta questão do trabalho infantil. Segundo Zaida Freitas, em Cabo Verde praticamente não existem crianças em situação de trabalho formal, e sim crianças que trabalham para a produção e sustento da própria família, onde poderá haver atividades que colocam em causa o seu desenvolvimento físico e mental. Daí que, nas suas palavras, é preciso trabalhar a questão da sensibilização e mudança de mentalidades. Nós não temos aqui situações de trabalho formal e que implicam um trabalho de inspeção permanente, mas em termos do trabalho de mudar a mentalidade, de mudar a nossa cultura, há muito ainda para ser feito. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque é preciso reunirmos todas as forças vivas, portanto, das sociedades, nomeadamente neste caso daqui desta ilha, para que as pessoas possam perceber que realmente é urgente mudarmos esta prática. A secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima, assegurou que o governo está atento a estas situações e que está a trabalhar para combater o trabalho infantil no país. O governo está atento, o governo está a trabalhar com um conjunto de instrumentos legais que foram desenvolvidos, aperfeiçoados, que foram adotados também das convenções internacionais nesta matéria, no sentido de garantirmos uma maior proteção das nossas crianças em Cabo Verde relativamente a todo tipo de exploração. E é neste sentido que, perante o trabalho infantil, nós temos que trabalhar fortemente com as medidas já em ação, nomeadamente um plano de ação que está sendo desenvolvido entre a OIT, o ICA e a Inspeção Geral do Trabalho, no sentido de combatermos esse fenómeno em Cabo Verde. Comparativamente ao ano de 2012, um novo estudo, ainda sem concluir, aponta para uma diminuição de casos de trabalho infantil em Cabo Verde. No entanto, de acordo com estas instituições, é preciso continuar com as ações de sensibilização para erradicar o fenómeno. Mantendo na Ilha das Montanhas, a cidade das Pombas no Paúl recebeu hoje a sessão da Assembleia Municipal para celebrar o Dia do Município. Os eleitos municipais apontaram alguns ganhos conseguidos no Paúl, mas elencaram ainda muitos desafios, sobretudo a diminuição da população. Teresa Pinto. O eleito municipal da UCID foi quem abriu os discursos da sessão solene do Dia do Município do Paúl. Jailson Brito pôs a tônica em vários desafios que o município ainda enfrenta em diversas áreas. Exaltando o emprego, a justiça social, saúde e a educação, dando assim a primazia à reorganização e à estética da cidade das Pombas, os caminhos vicinais, o desporto, o espaço, as ruínas do cineteatro, a orla marítimo depois das Pombas, que tem sido ameaçador. Para a bancada do PAICV, o desenvolvimento do Paúl tem sido fortemente afetado pelo fenómeno da perda da sua população, pelo que, no entender de Nilton Delgado, é urgente a criação de políticas públicas para travar essa perda. São precisas novas ideias, novos projetos e novas políticas que não só promovam a fixação dos nossos, mas também atraiam os outros. Estando nós a viver num concelho eminentemente agrícola, a atenção dada a esta área deveria e deve ser diferente. A criação de gado, que outrora era um dos grandes sustentos das nossas famílias, hoje é praticamente inexistente.
Já o MPD, através do seu líder Bartolomeu Cruz, apontou ganhos do município, mas igualmente reconheceu que ainda há desafios. Uma análise retrospectiva sobre esses processos de desenvolvimento do município vislumbra, por um lado, uma panóplia de ganhos de percursos nos mais diversos setores, designadamente saúde, saneamento, educação, água, energia, desporto, entre outros. E assim, por outro lado, elude um conjunto de desafios socioeconómicos a vencer, sobretudo nos domínios do combate ao desemprego e à pobreza, como também nos domínios da agricultura, pesca, urbanização, enquanto motores de desenvolvimento sustentável. A Presidente da Assembleia Municipal, por seu lado, falou das inúmeras potencialidades do Paúl, mas mostrou a sua preocupação em relação a alguns problemas que ainda assolam o concelho. Algumas bolsas de pobreza persistem, afetando agregados familiares, muitos deles chefiados por bravas e alucinadas paulenses, com maior incidência naqueles cuja sobrevivência depende de rendimentos provenientes de atividades tradicionais, nomeadamente agricultura, pecuária. Na sessão solene da Assembleia Municipal do Paúl foram ainda homenageadas várias personalidades que deram e continuam a dar o seu contributo para o desenvolvimento do concelho. E o presidente da Câmara Municipal do Paúl fez hoje o seu último discurso enquanto autarca e reconheceu que não conseguiu cumprir todos os seus planos para o município. António Aleixo aproveitou ainda para relembrar ao governo da necessidade do aeroporto de Santo Antão, que, no seu entender, irá desenvolver a ilha no todo e o Paúl em particular. De novo, Teresa Pinto. No seu último discurso enquanto autarca paulense, António Aleixo reconheceu que não conseguiu realizar todos os planos preconizados para o município. Defende então que é preciso fazer mais para o Paúl. Estamos, no entanto, conscientes de que temos ainda muitos desafios pela frente, como já foi dito aqui, designadamente mais água, mais eletricidade. Hoje vamos inaugurar a loja da Eledra e a extensão da rede na zona de Ribeira das Pombas para a Praia de Chi. Mais desencravamento das localidades, mais habitações, muito embora o número de habitações construídas e reabilitadas. O autarca paulense aproveitou para relembrar a necessidade do aeroporto de Santo Antão e a expansão do cais do Porto Novo como infraestruturas importantes para a ilha e para o município. Nós também estamos no Paúl, mas estamos em Santo Antão. Aqui continuamos a reforçar tanto a necessidade do aeroporto de Porto Novo, a expansão do cais, mais coesão, redução das assimetrias. No entanto, António Aleixo não deixou de elencar algumas obras que, no seu entender, são importantes para o desenvolvimento do concelho. A requalificação urbana e ambiental, realmente a substituição da calçada do centro da cidade, que vinha do tempo do Sr. Serafim Oliveira, mas depois dele passaram muitos presidentes de Câmara, até chegar ao presidente António Aleixo. A construção da esquadra de polícia, o liceu, a melhoria nas infraestruturas, na educação, a nova rede de água domiciliária, o balcão do INPS, a nova sede da empresa, a constituição da empresa e a construção da nova sede, casas de banho que já foram aqui referidas. Amadeu Cruz foi o representante do governo na sessão solene do Dia do Município. O ministro da Educação elencou um conjunto de potencialidades do Paúl e reforçou o compromisso do governo em garantir o desenvolvimento desse município. A presidente do Sindicato Democrático dos Professores esteve de visita à Ilha da Boa Vista para se inteirar da situação laboral da classe na ilha. Lígia Herbert mostrou-se preocupada com a situação dos novos professores com contratos até finais de junho e julho, por isso pede ao Ministério da Educação para regularizar a situação desses professores. Areta Barros.
A presidenta do Sindprof, Sindicato Democrático dos Professores, terminou esta quarta-feira uma visita de 3 dias à ilha da Boa Vista. Missão para contato com os professores e educadores de infância para escutar os problemas e ver as pendências, assim como nas outras ilhas que já visitou, Sal e Maio. Na Boa Vista, Lígia Herbert fala dos processos disciplinares aplicados aos professores devido ao não lançamento das notas no Sistema Integrado de Gestão Escolar. Devemos dizer que o SIG, não é, que é o Sistema Integrado de Gestão Escolar, ainda não está regulamentado. Então não se entende até que ponto o Ministério consegue levantar um processo por incumprimento de algo que está ilegal. Nós sabemos muito bem que está-se a tratar da sua legalidade, mas, entretanto, os professores, quando decidiram colocar as notas, quando decidiram pensar nos alunos, a inspeção decidiu levantar o processo disciplinar. Mesmo tendo colocado as notas, os professores foram levantados o processo disciplinar. Nós gostaríamos de saber com que base e porquê que esses processos ainda existem. O Sindprof diz estar preocupado também com a situação dos novos professores na Ilha da Boa Vista, os que têm contrato até 31 de junho e 31 de julho. Até 31 de julho, nós achamos que o Ministério da Educação deve começar imediatamente a fazer, a regularizar a situação contratual desses professores, para que mais tarde não venham dizer que a partir de outubro é até dezembro, 3 meses depois, para serem pagos, e eles estão numa ilha que não é deles. A maioria desses professores vêm de outras ilhas, sem condições e com problemas financeiros, a passar necessidades, a passar inclusive fome, porque depois de 3, 4 meses sem salário, não há nenhum professor que tenha condições de lecionar ou ter vontade, porque na verdade tem que se trabalhar também o intelecto, o emocional e o físico. O professor sem salário não pode estar fisicamente bem preparado e muito menos emocionalmente. Para Lígia Herbert, é preciso rever a situação contratual destes professores, sustente que sem salário, com uma situação precária, não se pode exigir um ensino de qualidade para estes professores. Pescadores e peixeiros de Santa Cruz contam com uma nova unidade de produção de gelo que deverá garantir cerca de 1 tonelada por dia e que é abastecida pela energia de 100 painéis solares instalados no cais de Pedra Badejo. Um investimento que contou com o financiamento do Fundo Autónomo de Desenvolvimento e Segurança do Transporte Marítimo, Interilhas, e da cooperação japonesa. Orçado em cerca de 15 mil contos, a fábrica inaugurada vai reforçar a capacidade de conservação do pescado e de abastecimento dos mercados, não só em Santa Cruz, mas em toda a região de Santiago Norte, afirmou o ministro do Mar, Abrão Vicente. Reportagem com a Ariana Miranda. A nova fábrica de gelo de Santa Cruz integra 2 máquinas produtoras e 118 painéis solares instalados no cais de pesca de Pedra Badejo, que permitem reduzir cerca de 80% dos custos de produção de energia e deverão garantir cerca de 1 tonelada de gelo para a conservação diária do pescado. O ministro do Mar, Abrão Vicente, afirmou que os investimentos em Santa Cruz refletem na melhoria das condições de trabalho dos pescadores e peixeiras de toda a região de Santiago Norte. Aquela fábrica ali é importante não só para Santa Cruz, para todo o Santiago Norte e mesmo para a praia, a hora que tem falta lá. Portanto, aquilo que ainda foi ali é para não valorizar trabalhos que não tem certo a fazer, em conjunto, em cooperação, exatamente para não facilitar a vida de quem é que quer investir no setor de pesca. Mas é que tem um problema de gelo, não também ocupa agora de outros problemas que Santa Cruz tem. Eu cuido agora de tica e compro rede, de fábrica de conserva, de ligação com o Maio, de outras coisas que não tem. Já o autarca Carlos Silva orgulha-se dos ganhos alcançados no município, no setor da pesca e das pequenas indústrias, e diz que a sua equipa está empenhada em transformar Santa Cruz num concelho capaz de produzir e abastecer outros mercados a nível do país e no estrangeiro. Uns tempos atrás, o maior problema de pescadores e de peixeiros era a falta de gelo. Não tinha 0 quilo de gelo. Era necessário uma praia. Mas hoje não tem na Santa Cruz capacidade para 21 toneladas
toneladas de gelo por dia, se não for todo o sistema a funcionar. Nossa ambição é que nosso cais de pesca pequenote de dimensão, mas que é grande de significado, não quer que ser uma referência a nível nacional. Francisco Veiga, presidente da Associação de Pescadores de Santa Cruz, afirmou que a instalação do painel solar na unidade de produção de gelo traz muitas vantagens, reduzindo os custos e garantindo assiduamente a energia, que anteriormente era um problema. Onde que tudo não sabe, mas a fábrica de gelo no início, e tinha que o constrangimento com um custo muito elevado a nível mensal, com questão de energia, mas a partir do momento que não instala aquele painel ali, então redução de gastos mensais. A fábrica foi parcialmente financiada pela cooperação japonesa, está orçada em cerca de 15 mil contos. No final do ato de inauguração, procedeu-se ainda à entrega de cartões de identificação dos atores do mar. E o Ministério da Cultura fez hoje a apresentação pública de 13 silhuetas em aço, homenageando algumas figuras da história e cultura cabo-verdianas que vão ser colocadas em diferentes municípios do país. A iniciativa dá continuidade ao projeto de homenagens, começando com bustos, agora de uma forma mais económica. O ainda Ministro da Cultura, Abrão Vicente, incentiva as autarquias a darem continuidade à iniciativa, independentemente de haver parceria com o Governo. Miriam Lopes dos Santos. Arménio Vieira, Osvaldo Osório, Vadu, Sara Tavares, António Mascarenhas Monteiro, Betu, Hildo Lobo, José Lopes da Silva, Dina Salústio, Fátima Betancourt, Bana, Nhoroc e Luís Romano são as figuras cujo rosto foi transformado em silhuetas de aço. O Ministro da Cultura, Abrão Vicente, avança que há resposta positiva de boa parte das câmaras municipais para a sua colocação. Temos aqui um leque de novas figuras cabo-verdianas que merecem o nosso reconhecimento público. São figuras que irão estar em várias partes de Cabo Verde, Santo Antão, São Nicolau, aqui Cidade da Praia, Santa Catarina, Santo Antão e São Vicente. E basicamente se insere-se nessa lógica de colocar na via pública nomes e personalidades da cultura e da cultura cabo-verdiana que contribuíram para o engrandecimento do país e da nossa nação coletiva. Basicamente, essa ideia é uma ideia muito mais fácil de ser reproduzida. Já entramos em contato com os familiares, com as câmaras municipais, para ser um projeto de parceria. Ou seja, nós oferecemos as silhuetas e as câmaras municipais, obviamente, escolhem um lugar onde podem ser colocadas e também colocam e fazem o suporte quando a silhueta é colocada. Temos tido resposta positiva de grande parte das câmaras. O Ministério da Cultura encontrou a forma mais económica de dar continuidade a homenagens de figuras de relevo que havia começado com bustos através de uma homenagem da Câmara Portuguesa de Penafiel a Germano Almeida. Abrão Vicente acredita que a iniciativa terá continuidade. Essas 13 silhuetas custam a cerca de 2 mil contos. Portanto, não é menos daquilo que custa um busto. Normalmente um busto está orçado entre 1.800 a 2.500, dependendo do material onde ele é fixado. Estas silhuetas, cada uma deve estar à volta de perto de 200 mil escuros, contando depois 220 mil escuros, contando com a estrutura onde vão estar suportados. Sim, a nossa ideia é continuar, mas pronto, é público que não irei continuar como Ministro da Cultura, mas este é um projeto que tem toda a sua base de dados, digamos assim, para que o próximo Ministro e as próprias câmaras municipais, porque eu tenho estado a incentivar as câmaras municipais a pegarem neste projeto para continuarem. As câmaras municipais não estão impedidas, aliás, nós para colocar na via pública qualquer um desses monumentos temos que ter uma autorização e uma parceria da Câmara Municipal. O que eu apelo de facto é que as câmaras municipais já peguem neste projeto e façam-no independentemente da parceria com o Governo. Aliás, nós de certa forma copiamos este projeto de uma Câmara Municipal, que é Penafiel. O Ministro da Cultura entende que todos os que estão a ser homenageados ainda em vida estão felizes com a iniciativa. Um dos atos públicos de colocação de uma das silhuetas acontece em julho, no aniversário do compositor da Ilha do Maio, Adalberto Silva Betu. E a terminar o livro Vida Ribeira Grande, Santo Antão, 1772-1975, percurso histórico e dinâmica administrativa, da autoria de António Maurício, foi apresentada esta tarde no Mindelo, no âmbito das jornadas da Faculdade de Educação e Desporto da UNICV em São Vicente. Para o apresentador do livro, Carlos Santos, estamos perante
uma obra importante que fala sobre a história de Ribeira Grande de Santo Antão, desde a instituição da Câmara Municipal em 1732 até a altura da independência de Cabo Verde em 1975. Albertino Brito. Vila da Ribeira Grande de Santo Antão, 1732-1975, percurso histórico e dinâmica administrativa, é um livro importante na ótica do apresentador da obra, Carlos Santos. Porque existem poucos estudos que falam sobre a história local de Cabo Verde e nós precisamos trabalhar isso. Fala, por exemplo, da questão da administração local da Ilha de Santo Antão, fala dos conflitos sociais que existiram, principalmente nos séculos XIX, finais do século XIX, nomeadamente o conflito na Ribeira Grande em 1886 e no Paúl em 1994. Também aborda questões sobre o urbanismo da Ribeira Grande e como é que nós conseguimos, a partir dessas informações, recolher dados importantes para nós podermos perceber qual é o estado atual da Ilha de Santo Antão, neste caso focado, evidentemente, na Ribeira Grande. Este livro é o resultado de uma monografia escrita pelo autor António Maurício em 2019 e, segundo Carlos Santos, tem uma linguagem simples com imagens que podem auxiliar o leitor no seu entendimento. Para o autor António Maurício, escrever este livro foi um pouco difícil, principalmente em Santo Antão, onde nós temos as fontes, portanto, precisam de muito estudo para chegar principalmente às fontes primárias, às fontes importantes, para fazer esse tipo de trabalho. Também é um trabalho, como já se fez referência, portanto, surgiu no âmbito de um complemento de licenciatura, portanto, na área de História. Então, portanto, teve também aí as suas dificuldades, mas não foi, acabamos por ultrapassá-las, e eu penso que nós temos aí uma obra que recomenda-se, portanto, aos leitores, recomendo aos amantes da história e ao público em geral para conhecer mais um pouco dessa história que está lá, portanto, para ser desbravada ainda mais, que é a história da Ilha de Santo Antão e da Ribeira Grande em particular, tendo em conta o papel que teve nesse contexto. Vila da Ribeira Grande de Santo Antão, 1732-1975, percurso histórico e dinâmica administrativa, é um livro da autoria de António Maurício, apresentado esta tarde no Mindelo, no âmbito das jornadas da Faculdade de Educação e Desporto da UNICEF em São Vicente. E para terminar, para dizer que um homem de 64 anos de idade perdeu a vida na manhã desta quarta-feira na mina do Major, situado a poucos metros da entrada da localidade de Chambon, no município de Tarrafal de Santiago. O Corpo de Bombeiros de Tarrafal pede atenção das autoridades do país, mais fiscalização no sítio e até sugere o encerramento do mesmo com a criação de uma outra forma das pessoas ganharem a vida. Era uma reportagem que a nossa colega estava a trabalhar, mas não foi possível devido à hora sair neste Jornal da Noite. Mas nos próximos informativos vocês terão mais pormenores sobre esta informação. E aproveitamos aqui para desejar a todos os ouvintes votos de muito boa noite no final deste jornal. Boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.